Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Irmãos e irmãs, eu estava agora há pouco fazendo a leitura da palavra e eu senti no meu coração de liberar esta palavra para vocês, que está lá em Romanos, capítulo 12, dos versículos 11 ao diante, onde o apóstolo Paulo ele vai nos dizer: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Irmãos e irmãs, aqui nós somos convidados a ter zelo com a nossa caminhada cristã. Nós temos que ser alegres na esperança, que significa por mais tribulações, por mais desafios, irmãos e irmãs, que nós estejamos enfrentando hoje em nossas vidas, seja na vida financeira, na vida espiritual, na vida amorosa, nós temos que ser alegres, temos que ter a esperança, irmãos e irmãs, de que tudo vai dar certo, de que tudo contribui para o nosso bem. E também nós temos que ter a fé de que Deus já está trabalhando em nossas vidas. A fé, irmãos e irmãs, não inclui termos passividade. A fé não inclui esperarmos as coisas de braços cruzados. Mas sim, irmãos e irmãs, inclui orarmos e agirmos, porque uma pequena porcentagem daquilo que nós fazemos para as nossas vidas, para exercermos a vontade de Deus em nossas vidas, inclui termos uma ação também. Mas nós temos que conciliar oração com ação. E o apóstolo Paulo também nos convida: sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Infelizmente, irmãos e irmãs, tem muitos cristãos hoje em dia que passam necessidades. Necessidade de um alimento, necessidade de cura, e isso demanda a ajuda de outros cristãos. Só que infelizmente, irmãos e irmãs, muitas pessoas, inclusive as que se dizem cristãs, elas se recusam a ajudar pessoas em necessidade. E hoje o apóstolo Paulo ele nos convida a sermos solidários com os cristãos em suas necessidades. E Jesus ele nos diz também: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, galera, quando nós ajudamos as pessoas em necessidades, nós estamos fazendo para Cristo. E não só para as pessoas que estão enfrentando necessidades, mas sim para Cristo. E um dia nós seremos julgados por cada pessoa que deixamos de ajudar, por cada pessoa que nós não acolhemos, não hospitalizamos, ou seja, não acolhemos aquela pessoa em necessidade. E isso é muito sério, irmãos e irmãs. Então, que você possa ajudar pessoas em necessidades. Amém? E o apóstolo Paulo ele continua nos dizendo aqui: abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ou seja, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele nos diz para abençoarmos aqueles que nos fazem mal. Muitas vezes nós tendemos a amaldiçoar, a querer o mal daqueles que nos perseguem, mas nós, como os cristãos, nós somos convidados a sermos diferentes, a exercermos o amor, mesmo para com os nossos inimigos, para com as pessoas que nos perseguem, para com as pessoas que nos desejam o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem, ou seja, pagar as atitudes ruins que aquela pessoa comete contra nós, fazendo o bem para ela.
E ele também nos diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nós temos que nos compadecer, irmãos e irmãs, com as pessoas que enfrentam dificuldades, com as pessoas que enfrentam tribulações. Também ele nos diz: vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Nós, como cristãos, irmãos e irmãs, nós temos que nos preocupar em ajudarmos e auxiliarmos as pessoas necessitadas, a fazermos o bem para as pessoas, mesmo que elas tenham nos feito mal, mesmo que sejam pessoas que às vezes a gente nem conhece, mesmo que sejam pessoas que nos prejudiquem de uma certa forma. Nós, como cristãos, nós somos convidados a exercermos o bem, não importa a quem, e a vivermos em harmonia com os nossos inimigos, com a pessoa que às vezes nos magoa, nos fere, nos trata mal. Nós, como cristãos, nós somos convidados a não vivermos em harmonia somente com as pessoas que nós amamos, mas sim com todos, a vivermos em paz com todos. E um pouco mais adiante, no versículo 19, ele diz: amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Desse modo você fará o outro corar de vergonha. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, aqui o autor ele está nos incentivando novamente a fazermos o bem para os nossos inimigos. E como que ele nos fala, né? Não nos deixarmos vencer o mal pelo mal. E como que nós fazemos isso, irmãos e irmãs? A praticarmos o bem, mesmo quando a outra pessoa pratica o mal contra nós. Ele nos convida a praticarmos o bem, independente de quem seja, independente do que aconteça conosco, através daquela pessoa. Infelizmente, irmãos e irmãs, muitos de nós tendemos a fazer justiça com as próprias mãos, mas é necessário que tenhamos em mente que quando uma pessoa ela nos faz mal, ela nos prejudica, independente da forma que seja ou do que seja, a vingança pertence ao Senhor. Pois é como eu disse anteriormente, um dia nós seremos julgados por tudo que nós fazermos debaixo desta terra, sejam coisas boas ou coisas ruins, nós seremos julgados. E quando uma pessoa ela nos faz o mal, ela nos faz o mal, irmãos e irmãs, nós não temos que nos preocupar em exercermos a vingança com as nossas próprias mãos, mas sim devemos nos preocupar em orar por elas e fazer o bem para elas. Porque assim, irmãos e irmãs, nós estaremos lavando a nossa alma, nós estaremos nos purificando, nos libertando de todo o mal que aquela pessoa nos praticou contra nós. Até porque, irmãos e irmãs, a vingança, ela pertence a Deus, assim como foi dito aqui na palavra do apóstolo Paulo. E se você hoje tem alguém para perdoar, perdoe essa pessoa. Não fique com o desejo de vingança, com o desejo de justiça dentro de si, pois você não vai conseguir praticar justiça. E se por acaso você conseguir, você vai sentir um peso enorme na sua consciência, porque a falta de perdão, a vontade de se vingar,
não prejudica a pessoa que te magoou, que te fez mal, mas sim prejudica você mesmo. Então, irmãos e irmãs, ser solidário com as outras pessoas é um dever de todos os cristãos. Inclusive, ser solidário e fazer o bem com as pessoas, até mesmo a quem nos fazem mal, é um dever de todos nós. Amém? Que esta palavra possa ter penetrado no seu coração, irmãos e irmãs. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do meu blog pessoal. Se você quer ter mais espiritualidade na sua vida, acesse este link. Amém, irmãos e irmãs? Se esta palavra penetrou no seu coração, que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho e compartilhar para que mais pessoas recebam da palavra de Deus na vida delas. Amém, irmãos e irmãs? Que Deus abençoe.